A paz do Senhor Jesus, meus irmãos alunos da Escola ETAD, Escola Teologia ao Alcance de Todos. Vamos começar a nossa sexta matéria, Antropologia. Parabéns para você que chegou até aqui. Você já está no meio do ano. Então, mais 6 meses, mais 6 matérias, você já pode estar carregando o seu diploma nas suas mãos, tá bom? Então, vamos para a nossa aula. Pega a sua Bíblia, pegue a sua apostila que você recebeu de Antropologia. Pegue também aí o seu caderno, a sua caneta, para as anotações, ou anote também na apostila, para que nós possamos, então, cada vez mais aprender com a Bíblia. Bom, meus irmãos, antropologia. Antropologia, o que é o estudo da antropologia? A palavra antropo vem do grego, tá? Que quer dizer homem, e logia quer dizer estudo. Então, antropologia estuda o homem, o seu comportamento, a sua mente, as suas decisões. Então, o ser humano tem o seu comportamento. Então, é de suma importância que nós venhamos saber e aprender o que é o homem à luz da Bíblia. Você que tem a sua apostila, tá? Da página número 1 à página número 5, estamos ligados a falar acerca da evolução e da criação. Como é um assunto um pouco complexo, eu vou fazer um resumo, tá? Aqui nessa aula nessa aula introdutória, eu já vou fazer um resumo na nossa primeira aula, videoaula, da página número 1 à página número 5, para que nós possamos adentrar mais especificamente na antropologia à luz da Bíblia, que é a partir da página número 6 até a página de número 9, tá? Para que nós possamos falar ainda mais sobre a antropologia bíblica. Nós temos muitas coisas para ver nessas aulas, tá ok? Então vamos começar. A antropologia vai estudar o comportamento e as ações do homem. Nós podemos ver a nomenclatura falando do homem no Antigo Testamento. A palavra da nomenclatura é em hebraico para homem e quer dizer Adam, assim como Adão, deriva de Adão. Adão quer dizer homem vermelho e Adam quer dizer homem, humanidade. E a nomenclatura do Novo Testamento, que é em grego, é antropo, que quer dizer homem, humanidade independente do sexo, quer dizer o homem. Então, toda vez que no Novo Testamento, quem tem a sua Bíblia em grego e a sua Bíblia em hebraico, quando você ler a sua Bíblia em hebraico e ver toda vez a palavra de hebraico como Adam, você vai saber que está se referindo ao homem. E quando você ver toda vez no Novo Testamento se referindo ao que nós podemos ver antropo ou antropos, está se referindo à humanidade, está se referindo ao homem e à mulher no Novo Testamento. Então, o que nós vamos ver nesse resumo que eu quero entregar para vocês da página número 1 à página número 5 da nossa apostila, sobre duas teorias, chamada teoria da evolução e a teoria da criação. Isso é de suma importância você aprender, tá bom? Isso é um pouco complexo, um pouquinho chato, mas você tem que aprender para você entender. O que é a teoria da evolução? A teoria da evolução começou com um homem lá por nome de Tales de Mileto, há 621 anos
Antes de Cristo, Tales de Mileto já estava falando da teoria da evolução. Nós conhecemos como Darwin. Evolução, nós conhecemos como Darwin é um dos criacionistas dessa teoria. Mas nós já vemos Tales de Mileto antes de falar, mas falaremos de Darwin porque ele é o mais famoso. Darwin começa a falar da teoria da evolução lá no século XIX. Então, a teoria da evolução nada mais é do que a ciência propriamente dita, dizendo que tudo evoluiu, tudo se fez uma evolução. Se você prestar atenção na sua apostila, você vai ver um quadro, você vai ver que a evolução ela é distinta do criacionismo. Então, o evolucionismo é distinto do criacionismo. A evolução é distinta da criação. Todo aquele que crê na evolução não crê na criação. Por quê? Porque a criação precisa de um ser supremo para que venha criar todas as coisas. Então, a criação precisa de um criador. Agora, a teoria da evolução não precisa. A teoria da evolução diz que tudo foi espontaneamente ou naturalmente feito. Mas a teoria da criação diz que tudo foi planejado com um propósito. Então nós vemos uma rivalidade entre a teoria da evolução e a teoria da criação. Quando se é falado sobre evolução, se é dito, como Darwin também disse, que os animais, como por exemplo, os animais, eles evoluíram, ou seja, os mais fortes, que sobreviveram há bilhões e bilhões de anos atrás, na sua permanência terrena. Eles tiveram sua taxa de evolução. Assim como também diz que o homem vem do macaco. Os mais fortes foram vivendo e evoluindo, até os dias de hoje, feito o homem. Toda vez que a evolução vai tirar as suas teses e teorias sobre a Terra, sobre o comportamento inicial da Terra, eles vão dizer que a Terra tem ali aproximadamente de 14 a 20 bilhões de anos de idade. Enquanto a teoria da criação, que nós sabemos que é desde o início do livro de Gênesis, tem aproximadamente de 10 a 13 mil anos. Então há grandes conflitos, porque a evolução ela vem da ciência. A ciência, tudo pode ser comprovado cientificamente, mas não tem uma ênfase, não tem uma razão, não consegue ter algo finco ou algo verdadeiro que possa provar. Então a evolução nada mais é que uma teoria que eles tentam explicar o início de todas as terras, como a teoria chamada teoria do Big Bang. A teoria do Big Bang é a teoria da grande explosão. E eles tiraram essa teoria porque porque quando eles olham para o espaço, eles veem cada vez mais as estrelas, os planetas se distanciando da Terra. Então isso dá uma ideia de que houve uma explosão aonde todos os planetas agora se distanciam cada vez mais da Terra, sendo o Sol, sendo a Lua, sendo toda a Via Láctea se distanciando em anos-luz da Terra, e a Terra surgiu nessa explosão. Só que isso é uma teoria, porque como algo vai evoluir do nada, por exemplo, se do nada houve uma evolução, como o ateísmo ou os ateus dizem que o Deus não existe, então eles creem nesse ato da evolução. Eles creem no ato do Big Bang. Se eles creem propositalmente que não existe Deus, isso já é chamado um meio de crença. E todo meio de crença vem por intermédio da fé ligado a uma religião, segundo o estudo de religiões. Então, por mais que o ateu
diz que não existe Deus, a religião dele é uma religião ateísta. Ele tem que crer que Deus, ele tem que crer na inexistência de Deus. Então, a teoria da evolução, do evolucionismo, ela vem dessas pequenas teorias e pequenos estudos, que eles pegam um estudo aqui, um estudo ali, um estudo lá, um estudo colar, um estudo aqui, e tentam juntar para formar uma teoria. E mesmo tentando formar toda essa teoria, eles não chegam num ponto-chave. Agora, o criacionismo não. O criacionismo depende da criação de alguém. Depende de Deus. O criacionismo vem falar de Deus. Nós vemos até grandes nomes falando do criacionismo. Quando se fala na evolução, nós vemos que esses homens, como Darwin, que eu já citei, Charles Darwin, ele estava falando dessas teorias. Mas agora, a história do pensamento da evolução, nós vemos isso biblicamente. Jó falou da evolução, da criação. Jó disse que há um Criador, Moisés disse que há um Criador, Salomão disse que há um Criador, Platão, Aristóteles, que foram grandes pensadores e grandes filósofos, falaram que há um Criador. Jonathan Kepler, Isaac Newton, que foi um grande físico, teve que descontrariar a ciência e teve que dizer que houve um Criador. Leonard Euler, James Clerk Maxwell e Wayne Van der Brum foram grandes cientistas físicos que tiveram que falar que o mundo foi criado, tiveram que crer no criacionismo. Mesmo não querendo, eles tiveram que crer aí na criação vinda de Deus. Então, um resumo para vocês entenderem sobre evolução e criação é que a evolução é uma teoria científica, tá? E a criação nada mais é que não só teorias, mas evidências bíblicas vividas com experiências do homem. Então, nada mais é que a criação é uma grande experiência do homem. Então, até aqui é o resumo que nós fizemos da página de número 5, a página de número 1, até a página de número 5, até a página de número 6, tá? E ali, na página de número 6, você já vai encontrar o início aqui da nossa aula, biblicamente, antropologia, a visão da Bíblia, o homem, a visão à luz da Bíblia. Vamos lá. Você vai ver na sua página de número 6, uma visão bíblica da criação do homem. Está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 7, que Deus formou o homem, Deus soprou a vida, deu fôlego de vida ao homem. Você vai ver a criação do homem. Gênesis capítulo de número 1, versículo 26. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem, certo? Para que ele venha ser superior aos animais irracionais. Então, no Gênesis capítulo 1, versículo 26, você vai observar que quando Deus faz o homem, ele diz: e façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e façamos o homem para que ele venha dominar sobre os animais. Está aí um ponto que quebra toda a evolução e se torna tudo criação. Por quê? Porque Deus faz o homem para dominar sobre os animais, sobre o réptil, sobre os peixes, sobre os animais domésticos, sobre os animais selvagens, toda a fauna e flora, sobre tudo, o homem vai dominar agora. Então, Gênesis capítulo 1, versículo 26, é o ápice do criacionismo, é o ápice da criação, aonde nós vamos entender que o homem veio para quê? Para dominar
toda a criação de Deus. Então, em Gênesis, capítulo 1, verso 26, o homem veio aqui para dominar. O homem, ele veio para dominar sobre os animais, dominar sobre a criação de Deus. Por isso Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Por que imagem e por que semelhança? Porque ele será um dominador sobre as aves do céu, sobre os répteis da terra, sobre os peixes que nadam nas águas, sobre os animais selvagens, sobre os animais domésticos, enfim, os animais que trabalham, enfim. Toda essa dominação é porque nós, homens, somos semelhantes a Deus. Deus é o soberano de todo mundo, é o soberano de toda a raça humana. Então Deus é o dominador, Ele domina, e nós somos os dominadores dessa terra. Nós somos os dominadores, chamados dominadores das criaturas, que são as almas viventes. E as almas viventes são os animais irracionais, os animais que não pensam. Então, nós vemos que toda essa dominação do homem sobre tudo se dá lá no momento da criação. E esse ato da criação do homem é um ato onde Deus pega a sua natureza divina, pega a substância material chamada corpo e pega a alma do homem, que é a imaterial, e se junta. Isso, Deus pegou a sua natureza divina, pegou o corpo do homem e a alma, e juntou esses três itens, que agora é chamado de tricotomia, o homem dividido em três partes. Inspiração divina, ou natureza divina, é o espírito. O corpo, matéria. E a alma é imatéria. Então o homem é composto de corpo, alma e espírito, envolvido e chamado em tricotomia. Por isso que nós somos imagem e semelhança de Deus. No que nós somos imagem e semelhança? Nós somos a imagem e semelhança de Deus na tricotomia, como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Sendo Pai, Filho e Espírito Santo três em um, nós somos três em um. Nós somos espírito, somos corpo, somos alma, em uma só massa corpórea. Então, nós temos alma e temos espírito. Quando nós temos a ideia de corpo, alma e espírito, de tricotomia, nós podemos entender que quando o homem morre, o seu corpo ele volta para o pó da terra, como diz a palavra. O seu espírito, que é natureza divina, ele volta para Deus, pois é chamado espírito de vida. Por isso que em Gênesis capítulo 1, como nós aprendemos já na matéria passada, quando Deus faz o homem, ele assopra o seu espírito. Então isso é natureza divina. É o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, que deu vida e criou o Espírito dentro do homem. Então agora o homem passa a ter vida, Espírito de vida. E se ele passa a ter vida, esse Espírito não pertence a ele. Então retorna para Deus. E a sua alma
com o seu comportamento, é que você decide para onde ela vai. Se é para o céu ou inferno. Então, o que nós aprendemos aqui? Na antropologia bíblica. O homem é feito em 3 partes: corpo, alma e espírito. E quando o homem morre, o espírito volta para Deus, o seu corpo volta para o pó da terra e sua alma, você é quem deu um destino para ela agora. Então, pela sua ação, pela sua obra, pelo como você viveu, pelo como Deus te julgou, é para onde será mandada a sua alma. Por isso é chamado de alma vivente. O espírito é de vida, que dá vida ao corpo, mas a alma é uma alma vivente. Tá? Quando se fala também em espírito, se fala em psique, em mente. O espírito age na mente, ou seja, a nossa mente, que é o psique, é o espírito do homem. Como o homem é formado em corpo, alma e espírito, nós podemos então entender que há atributos do corpo, atributos da alma e atributos do espírito. Atributos do corpo. O que são os atributos do corpo? São os 5 sentidos do homem. Quais são os 5 sentidos do homem? O olfato, o paladar, o tato, a visão e a audição. São os 5 sentidos que o homem tem. Atributos da alma. Atributos da alma. A alma também tem os seus atributos: sentimento, desejo e intenção. Sentimento, desejo e intenção. Então, da alma vem o sentimento, vem o desejo e vem a intenção. E atributos do espírito são fé, amor e esperança. Então, vamos aprender algo importante para a nossa vida. Primeira coisa, os atributos do corpo, da alma e do espírito são intencionados são intencionados à resolução ou resultado final da sua alma. Existem 3 tipos de homem. O homem chamado homem carnal, o homem chamado de homem natural e o homem chamado de homem espiritual. Se você é um homem carnal, o que é o homem carnal? O homem carnal, ele apenas discerne as coisas carnalmente. Ou seja, ele alimenta a sua carne, assim como o homem natural. Então, o homem natural e o homem carnal são parecidos. Por quê? Porque o homem carnal vai discernir tudo carnalmente.
E o homem natural vai seguir apenas a sua natureza. Agora, o homem espiritual, o discernimento é em espírito. Então, qual é o resultado final? Os 5 sentidos do homem influenciam a vida humana, junto do sentimento, do desejo e da intenção. E o espírito é a fé, o amor e a esperança. Se o homem carnal alimentar o seu corpo, ele vai causar sentimento, desejo e intenção, que é a alma, apenas carnalmente. Então, o homem carnal, ele alimenta a sua alma carnalmente. O homem carnal vai alimentar a alma com seus 5 sentidos, com tudo com aquilo que ele vê, que ele deseja, com tudo com aquilo que ele toca, com tudo com aquilo que ele come, com tudo com aquilo que ele sente olfato, com tudo com aquilo que ele toca. Nesses 5 sentidos, ele alimenta a alma. E isso quem faz é o homem carnal e o homem natural. Mas o homem espiritual, ele retira ou ele isola o desejo da carne. Quanto mais ele alimenta o espírito na fé, no amor e na esperança, principalmente na fé, agora o sentimento, o desejo e a intenção são voltados para o espírito. Então o homem espiritual, ele isola isso, todos os sentidos do homem, e começa a alimentar o espírito. Quando o homem espiritual está alimentando o espírito, ele começa a ter discernimento ainda mais. Assim como Paulo diz, que o homem espiritual discerne as coisas espiritualmente. Então a alimentação espiritual do homem espiritual, ela alimenta a sua alma começa a se voltar ao espírito. Então todo o sentimento, desejo e intenção da alma será agora sentimento, desejo e intenção espiritual, tá? E o homem carnal e o homem natural sempre alimentará a alma com os desejos, sentimentos e intenções carnalmente. Então todo que é desejo, intenção e sentimento voltados para a carne, o homem nunca vai conseguir discernir nada espiritualmente, não vai estar ligado espiritualmente, não vai estar apontando espiritualmente para as coisas espirituais. Então, o homem carnal, ele alimenta a sua alma com seus desejos, com sentimentos, desejo e intenção do seu corpo, da carne, mas o espiritual alimenta a sua alma com desejo, sentimentos, desejo e intenção de espírito, com fé, com amor e com a esperança. Então até aí nós podemos ter uma ideia de que os atributos do corpo, da alma e do espírito são de total intenção e resultado final. Então se você alimenta o seu corpo, se você intenciona todo o seu sentimento, desejo e intenção para o corpo, você vai ser um homem carnal. Mas se você tem seu sentimento, desejo e intenção para o espírito, você vai ser um homem espiritual. Tá bom? Então, todo essa explicação que vocês estão tendo sobre o homem, sobre desejos, intenção, paixões, fé, amor e esperança, se são todas voltadas para o espírito, você vai ser espiritual. E se são todas voltadas para o seu corpo, será carnalmente ou carnal. Tá bom? Nós vamos ler também na nossa apostila. Aqui, na nossa apostila, no número 3, na nossa
página de número 6. O significado do corpo no Antigo Testamento, que está lá em hebraico e em aramaico também. Qual é o significado do corpo no Antigo Testamento? O significado do corpo no Antigo Testamento, nós vamos ver que é o corpo chamado de corpo físico, também de pele, couro, carne, como algo frágil e errante, ventre e cordão umbilical ligando a carne ou o corpo de um parente ou para o outro como linhagem de sangue. Então tudo isso é referência à palavra corpo no Antigo Testamento. Então toda vez que falar sobre corpo no Antigo Testamento e você olhar esse contexto, você vai saber que tem essas ligações. Ou está falando do corpo físico, ou está falando de pele, de couro como de animais, ou está falando da carne como a carne como algo frágil do seu corpo, ou espiritualmente falando também, e o corpo como num sentido aí de parente carnal, tá bom? E no hebraico, que é no Novo Testamento, que a palavra é em grego, nós vamos ver que o corpo, nós vamos ver toda vez que falar em corpo, pode estar falando de corpo morto, de cadáver, de corpo fechado, como esquife, como nós já vimos Jesus falando, e também falar de corpo vivo. Então essas são as referências aí sobre o corpo no Antigo e no Novo Testamento. Nós vemos também o significado de corpo físico, o significado do seu corpo como morada, como templo do Espírito Santo, que a Bíblia diz que vós sois o templo do Espírito Santo. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Então, há algumas ligações que você precisa entender quando se fala em corpo no Antigo e no Novo Testamento. Agora, Espírito. O que é o Espírito no Antigo Testamento? Seu significado. O significado do Espírito no Antigo Testamento ele é indicado como entusiasmo ou vigor, ou indicado como respiração ou fôlego, quando Deus soprou o seu Espírito, isso é o Espírito de vida, fôlego, vida, ou como vento, ou como sede da mente, como eu já falei sobre psique. E no Novo Testamento é pneuma, a palavra Espírito no Novo Testamento, em grego, é chamado de pneuma, que é capaz de ter o conhecimento de Deus e a comunhão com Ele de forma individual. O Espírito no Novo Testamento é o centro, é a fonte da vida humana, de onde é relatada, saído a vida do homem. Então toda a inspiração vem do Espírito Santo. O Espírito Santo, sendo o centro da fonte humana, ele é capaz de fazer o homem diferente de todas as demais coisas. O que diferencia o homem de um animal? É que o homem tem o Espírito de vida, o Espírito Santo. E o animal é apenas chamado de alma vivente. Ele apenas vive, é uma alma vivente. Mas o homem, ele é espírito de vida, seu corpo é templo do Espírito Santo, ele também é alma vivente. Então, o homem, a diferenciação entre o homem e o animal é o que a ciência chama de racionalismo, ou seja, a razão de raciocinar, né, que vem da sua mente ou psique, que é onde o Espírito Santo age. Por isso que a Bíblia diz que o homem é convencido do seu pecado pelo Espírito Santo. Então, quando se convence, é um ato feito na mente
do homem. O espírito também representa a natureza suprema do homem, regindo a qualidade do seu caráter conforme as influências. Então, tudo que é influenciado pelo espírito é uma natureza humana. O espírito do homem tem a sua natureza humana, tá? Inspirada. Então, nós vamos ver aqui que o espírito do homem edifica ele, guarda, domina, renova, transforma. Então, o espírito é comum aos que passaram para a outra vida, como Atos capítulo 23, versículo 9, ou arrebatar também é um estado do espírito, quando toda vez que no Antigo Testamento um profeta era arrebatado, isso é um ato de espírito. E também nós vemos João lá na ilha de Patmos sendo arrebatado em espírito. Então, tudo isso prova que o homem tem um espírito. E a alma, também a alma no Antigo Testamento, que é em hebraico, nós vamos ver que é a alma chamada de alma vivente, que é o lugar do quê? Das emoções, das paixões reanimadas. E no Novo Testamento é o fôlego, a força vital, é o que anima o corpo, a respiração, indicando o lugar dos sentimentos, desejos, afeições e aversões do nosso coração. Então, nós podemos ver que toda ação de corpo, alma e espírito se encontra no nosso Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Tá bom, meus irmãos? E também se refere, tá, a alma, também se refere às almas espirituais abatidas, aos homens também que já se foram, como diz lá no livro do Apocalipse, capítulo 20, no verso 4, nós vamos ver que eu estava vendo, diz ali João, que estava vendo e vi as almas daqueles que não negaram Jesus, daqueles que não foram marcados com o número da besta. Então, João estava vendo quem? As almas viventes, tá? Desses homens que foram para um lugar melhor onde Deus estava julgando e recolhendo as almas para viver com Ele na glória. Tá bom, meus irmãos? Essa é a nossa aula, tá bom? De antropologia. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Tivemos bastante informações aqui nessa aula, mas é uma aula que precisou ter aí muitas informações para que nós possamos dar andamento agora a toda a antropologia bíblica. Tá bom, meus irmãos? Espero que vocês tenham gostado. Tá? Que Deus abençoe todos vocês. Fiquem na paz. Até mais. Tchau, tchau.